Olha só, essa guloseima do paladar do brasileiro está aniversariando e 70 anos, sabia? Então a gente vai conhecer um pouco da história do brigadeiro, esse produto, esse doce bem típico do Brasil. E claro, a gente vai conversar com a especialista e chefe em confeitaria, Dárcia Nunes, que vai nos ensinar também passo a passo como fazê-lo. Veja. Um dos doces mais populares do Brasil comemora neste ano 70 anos. Populares em festas e eventos e muito mais. A gente vai conhecer então um pouco mais da origem do brigadeiro, que são muito gostosos e que surgiram, né, essa guloseima surgiu em homenagem a um candidato a presidente da República no ano de 1945. Dácia, eu queria que você falasse um pouco mais desse doce genuinamente brasileiro. É um doce fácil de ser feito, como é? Muito, muito fácil, né? São 3 ingredientes, né? A gente cresceu vendo, né, alguém fazendo. Mas é interessante, né? A gente vai até passar uma receita hoje, como que é uma receita tão fácil, mas que tem tantas variações, né? E o brigadeiro, acho que nos últimos 5 anos, né, tomou assim uma dimensão muito maior, né? A gente conhecia esse brigadeiro tradicional, feito com achocolatado, leite condensado. E hoje você tem brigaderias com 40 tipos diferentes de brigadeiro, né? Brigadeiro de pistache, brigadeiro de goiabada, brigadeiro de queijo. Então, né, tomou uma proporção, mas o meu favorito ainda é o brigadeiro tradicional, feito com chocolate, leite condensado e manteiga. Pois é, ele pode ficar mais leve, né? No seu caso, você substitui pelo chocolate mesmo, amargo. Como é que tem formas de elaborar para deixá-lo mais saudável também? Olha, eu acho que se você usar um chocolate 70%, por exemplo, ou um chocolate, né, 80% até, né, acho que você consegue um pouco, né, no maior teor aí, né, de cacau nesse brigadeiro, vai ter um sabor mais intenso, né. Você pode brincar, né, por exemplo, para uma lata de leite condensado a gente usa 100 gramas se fosse um chocolate em barra, ou 4 colheres de sopa de chocolate em pó, né. Eu acho que o importante é sempre usar um chocolate de qualidade, né, independente se é em barra, se é o chocolate em pó, né. O em barra a gente fala porque chegou esse termo chocolate gourmet, ou brigadeiro gourmet, né? Hoje a gente vê muito isso. E esse brigadeiro gourmet nada mais é do que essa receita do brigadeiro, né? Que a gente fazia com chocolate em pó, o leite condensado e a manteiga. No lugar do chocolate em pó, a gente está colocando esses chocolates de altíssima qualidade em barra. Que dá mais qualidade, mais sabor também, não é? Dá mais, a textura fica muito melhor porque o chocolate em barra, além dele ter a massa de cacau, né, o nosso chocolate em pó é a massa de cacau pulverizada. Então, se a gente não usa o chocolate em pó e a gente usa um chocolate em barra de boa qualidade, além do chocolate em pó, além da massa de cacau, a gente tem a manteiga de cacau nessa barra, que não está no chocolate em pó. E essa manteiga de cacau derrete a temperatura do corpo e tem todas aquelas características que a gente já falou outras vezes no Inside. Que estratégia ótima essa do brigadeiro Eduardo Gomes, que dava o docinho, né? Então... em busca dos votos ao invés do santinho. Que interessante isso, né? Muito, Foi né? por isso que o docinho foi apelidado, leva o nome de brigadeiro. Eu vi também que era um doce que já existia no Rio Grande do Sul, né, chamado de negrinho, né, e aí em 1945, né, o brigadeiro Eduardo Gomes, que foi candidato, né, fazia esse brigadeiro para poder servir, né, durante as reuniões de partido, né, entregar também, né, nas campanhas eleitorais, e aí passou a ter o nome de brigadeiro. Pois é, um doce genuinamente brasileiro que comemora neste ano 70 anos e que hoje ganhou várias leituras, inclusive casas especialistas só nisso no país todo, né? Como São Paulo, por exemplo, tem várias brigaderias. Sim, e é uma receita muito versátil, né? A gente tem aqui a amostra de algumas possibilidades. A gente costuma muito fazer o brigadeiro, deixar esfriar e enrolar, mas a mesma receita, como ele você pode ser pode trabalhado ver... de outras formas, né? Além desse Exatamente. aqui, que é o tradicional. Então, a mesma receita, você deixa um ponto um pouco mais mole, você pode fazer de copinho, fazer o brigadeiro de colher, né? Para fazer o de colher, né? E esse que a gente está vendo no biscoito, o ideal é que ele seja trabalhado enquanto quente ainda, né? A única diferença, mas... né, usando a criatividade. O de colher também retornou nas festas e eventos. Você é uma das primeiras a introduzir isso nas festas no Piauí. É uma releitura, né? Uma adaptação também para os eventos. Eu acho que é uma forma, né? O nosso bar de brigadeiro volante, né? Que a gente lançou nossa primeira festa aqui no Piauí, que até então tem sido um grande sucesso. É uma forma muito divertida de levar o brigadeiro a todos os convidados na festa, né? Porque a gente tem um garçom com a nossa bandeja, né, iluminada e que serve o brigadeiro de colher com 6 tipos de confeitos diferentes durante toda a festa.
Ok, então os segredinhos do brigadeiro, esse doce genuinamente brasileiro, a gente vai acompanhar agora com a Dácia Nunes, que vai nos mostrar passo a passo como fazê-lo ainda mais saboroso, com mais qualidade, né? Para a saúde, inclusive, né? Substituindo o chocolate pelo amargo, enfim, dando mais sabor. Vamos lá, Dácia? Vamos. Então vamos lá, uma receita super fácil, 3 ingredientes, né? Leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga. Primeiro segredo para o nosso brigadeiro perfeito é a qualidade do leite condensado que a gente utiliza. Não sei se vocês sabem, mas existe uma variedade muito grande na qualidade do leite condensado que a gente encontra hoje no mercado, tá? Isso se dá à qualidade de cristais de açúcar que a gente tem presente nesse leite condensado. Okay? Um leite condensado de boa qualidade é um leite condensado cremoso, que vai ter menos, em torno de 10% de cristais de açúcar, tá? Presente dentro do leite condensado. Isso vai favorecer a cremosidade do nosso brigadeiro no final. Então, leite condensado de qualidade, uma lata para a nossa receita. O próximo passo, né, a gente vai adicionar o nosso chocolate, são 100 gramas de chocolate. A gente cresceu vendo as nossas mães, nossas avós fazendo com achocolatado, né, aquela bebida que a gente compra para misturar com leite e servir para as crianças. Mas na verdade, um bom brigadeiro, as chances de ter um bom brigadeiro ficam muito maiores quando a gente utiliza um chocolate em pó, tá? Um chocolate em pó, diferente do achocolatado, ele não tem açúcar, ele não tem saborizante, é simplesmente o chocolate em pó. Eu tenho aqui ele para vocês verem. Se a gente fosse utilizar o chocolate em pó nessa receita, seriam 4 colheres de sopa de chocolate em pó, tá? Eu vou estar utilizando hoje a barra de chocolate, que a gente pode substituir também, tá? E vamos utilizar das 100 gramas, eu coloquei 70 gramas de chocolate ao leite, 30 gramas de chocolate amargo. Porque o chocolate amargo ajuda a dar um pouco daquela, deixar aquele gostinho mais pronunciante de chocolate mesmo no brigadeiro. Então a gente adiciona 100 gramas de chocolate. Importante utilizar um chocolate de qualidade, tá? É o que vai realmente dar o sabor ao nosso brigadeiro. Terceiro ponto importante, uma manteiga de qualidade. A gente tem que ter bastante cuidado, a gente está num clima quente, né? Às vezes você compra manteiga, deixa em casa aberta 3, 4 dias, aquele sólido do leite já começou a mudar um pouco, tem aquele gostinho um pouco de azedo. Então é importante que seja uma manteiga fresca e uma manteiga de qualidade. Bom, agora que nós temos os 3 ingredientes, né, os nossos 3 primeiros segredos para um bom brigadeiro, ingredientes de altíssima qualidade, sempre começar por aí, nós vamos começar o cozimento. Eu queria falar para vocês que durante todo esse processo de fazer esse brigadeiro perfeito, o que vocês devem sempre ter em mente, o que a gente está tentando evitar é a cristalização. A gente não quer formar nenhum cristal de açúcar aqui. É isso que vai dar aquela sensação um pouco arenosa no brigadeiro, ou vai fazer com que o brigadeiro deixe de um dia para o outro, ele está cristalizando, está formando aquela casca dura, tá? Forma pelotas no brigadeiro. Então é sempre isso que a gente tentar evitar a cristalização. E para evitar essa cristalização, é importantíssimo, como o nosso quarto segredo para um bom brigadeiro, escolher a panela correta para o seu brigadeiro, tá? Que tem um diâmetro correto para o tamanho da receita que você vai fazer. Essa panela, por exemplo, tem um diâmetro perfeito para essa quantidade, tá, de brigadeiro, e que tem um fundo bastante grosso. Isso vai facilitar com que o calor se propague de forma uniforme por toda a mistura enquanto você está cozinhando. O nosso quinto passo, agora que a gente vai começar o cozimento, também extremamente importante, escolher a boca de fogão certo. Não adianta nada a gente ter escolhido essa panela, né, correta e colocar numa boca, por exemplo, desse tamanho. Você vai perceber, se eu ligar ela aqui, que nós temos o calor propagando pelo lado da panela, né? O que vai dificultar um pouco o cozimento de forma uniforme, né? E facilitar a formação desses cristais. Então nós vamos sair dessa boca e o nosso quinto ponto, mudar para uma boca proporcional ao tamanho de panela que você escolheu. Então fogo baixo, mexendo sempre, ok? Jamais parar de mexer até dar o ponto. Para uma receita desse tamanho, é em torno de 15 a 20 minutos, tá? Para começar a dar o ponto, tá? Mas se você fosse fazer, por exemplo, 5 latas de brigadeiro,
claro, numa panela muito maior, a gente estaria pensando aí em torno de 1 hora a 1h20 de cozimento sem parar de mexer. Bom, agora que o nosso brigadeiro já está no ponto em que a gente quer, tá? A gente vai estar fazendo esse brigadeiro, vamos fazer umas marmitas de brigadeiro, tá? Para presentear o Riva. Então a gente vai tirar ele um pouquinho mais mole do que seria se você fosse enrolar esse brigadeiro em casa, tá? Mas nenhum segredo, a mesma coisa que a gente está fazendo, paciência, tá? Fogo baixo, e a gente cozinharia por mais ou menos uns 2 a 3 minutos a mais, ok? O nosso 7º passo, então, agora que o nosso brigadeiro está pronto, né? Para um brigadeiro perfeito, é retirar esse brigadeiro da panela assim que ele estiver pronto. Por que eu falo isso? A gente tomou todo o cuidado até agora, vocês podem ver que ele está super cremoso, né? Para poder criar esse brigadeiro perfeito. Muitas vezes as pessoas deixam o brigadeiro aqui no fogo, né? Em casa, com outras panelas do lado, a boca ligada, aquele fogo tá pegando do lado, sai, vai pegar a vasilha para colocar. Então o ideal é que você já esteja a sua vasilha, né? Se você for fazer para enrolar, a sua vasilha pronta, tá? Untada, terminou de fazer o seu brigadeiro, transfere imediatamente para a vasilha, tá? A nossa 8ª dica para um brigadeiro perfeito é que você deixe esse brigadeiro esfriar em temperatura ambiente, ok? Eu vou transferir ele agora para os nossos containers que a gente quer. Mas se você fosse enrolar, transferir para sua vasilha, passa um plástico filme, um pouquinho de óleo vai já estar no plástico filme direto no brigadeiro, porque esse contato com o oxigênio favorece também a cristalização, então vamos isolar, botar o plástico filme, deixa em temperatura ambiente, jamais na geladeira. Então o nosso 9º ponto para um brigadeiro perfeito seria o ideal que vocês fizessem e enrolassem o brigadeiro no mesmo dia do consumo. Tá? Isso é muito importante, o brigadeiro vai estar mole, vai estar perfeita consistência. Eu tenho uma dica para dar nesse ponto, se você precisa fazer seu brigadeiro um dia antes, porque é um batizado muito cedo, né, no domingo pela manhã, porque é uma quantidade grande, você não vai conseguir, né, dar forma, enrolar sozinho, coloca 10 gramas de glucose de milho no teu brigadeiro, tá? Você faz um dia anterior e enrola esse brigadeiro, você vai ter menos chances de que essa cristalização aconteça, tá bom? Mas então o nosso 9º ponto é fazer o brigadeiro e, se possível, enrolar no mesmo dia de consumo. A nossa última dica para o brigadeiro perfeito, né? O brigadeiro, quando a gente enrola ele, a gente passa ele naquele granulado de chocolate. Muitos granulados que a gente encontra no mercado é açúcar pura, não tem quase nada, não tem praticamente nada de chocolate neles. A gente já tem hoje muitos produtos available, né, disponíveis, em que a gente encontra granulados feitos de chocolate, e isso favorece muito, porque você está comendo aquele brigadeiro, que você tomou todos esses cuidados, que está perfeito, cremoso, gostoso, e aquele granulado de brigadeiro em volta, né? As grandes brigaderias que a gente tem hoje no país, na verdade, algumas delas já estão produzindo elas mesmas esse granulado, né, que elas utilizam para o seu brigadeiro. Elas montaram uma fábrica para simplesmente fazer o granulado. Daí você vê a importância, né, de um bom granulado para essa qualidade final do seu brigadeiro, ok? Então eu vou finalizar aqui a nossa marmita de brigadeiro que a gente vai estar servindo. Olha só, Dácia, eu escolhi provar esse aqui, viu? Que tem a paçoquinha aqui, não é isso? Isso. Tá Essa decoração lindo, né? também Mas é a de decoração chocolate. tá linda. E amargo, né? Você sabe que eu gosto de chocolate amargo. Pra mim é Esse é mais com saboroso. chocolate 70%. Gente, desmontou tudo aqui. Bem cremoso, né? Acho que todo mundo busca, né, no brigadeiro, no bom brigadeiro, essa Muito cremosidade, cremoso, muito cremoso mesmo. essa liga, que o brigadeiro tem que ter um pouco também dessa elasticidade na massa. Né? E amargo, né? Amargo. É, um pouquinho amargo, né? 70%? Já usou 70%. Esse aí só 70%. 70% e o leite condensado. Então a gente tem um pouquinho de açúcar por causa do leite condensado, mas Claro. bem mais intenso. Compensa de outra forma. Mais sabor então, viu? Dácia aprovadíssimo, viu? Você sabe que eu sou fascinado por chocolate.
principalmente o amargo, acho que é mais qualidade de vida. Só que em algum momento, se você vai escolher um chocolate, escolha o melhor, né? Sim. Sempre o melhor. Então a gente agradece por essa entrevista, apresentando você mais uma vez como nossa chefe de confeitaria, convidada do Insight TV. E a gente agradece pela matéria de hoje e pela parceria também da festa, tá bom? Obrigada.